O Shun Sagana tem uma mãe que é a mais arqueóloga e por conta disso, ele é praticamente obcecado por cristais. O Shan vai ao escritório do seu pai porque ele perdeu a sua própria festa de aniversário. Mas ao invés do seu pai, o que ele encontra é um cristal dentro de uma caixa de vidro, como se tivesse sendo protegida. O Shan fica tão fascinado pelo cristal que ele abre o lugar para pegar. Ele queria admirar ele de mais perto, mas quando o cristal está na sua mão, ela começou a brilhar e a sua tonalidade se envolve nele e entrou no seu peito. O cristal cria um portal bem na frente dele, então olhando através, ele pode ver o mundo inteiro. Ele estende a mão para tocar, mas a mão dele desaparece no portal, e isso faz ele ser praticamente sugado para um mundo completamente diferente. Aqui, nós vemos o Emílio, que é um príncipe que foi mantido prisioneiro pelo seu pai, nesse local. O Shan, do nada, cai ali e assusta o Emílio. Ele estava querendo matar o rei enquanto dormia, mas ele falhou porque o rei acordou no meio da ação. Então ele foi jogado na masmorra, mesmo sendo filho do rei. E assim, ele também conheceu o Shan. O Emílio perguntou ao Shan o que estava acontecendo e como ele passou por aquele portal, mas nem ele sabe explicar. Enquanto eles conversam, os guardas que estavam na prisão escutaram a queda do Shan. Eles vieram investigar o que estava acontecendo. Quando eles se aproximam, o peito do Shan brilha e uma arma que é chamada de relíquia apareceu. Ele pega e taca nos guardas, matando eles, e também quebra as grades da prisão. O Emílio conseguiu escapar com o chefe e eles saem do castelo. Enquanto eles caminhavam, o Emílio explica ao Shan onde ele estava. Esse é um mundo que se chama Endrida. Ele estava localizado nas profundezas da terra. Logo de cara, eles se encontram com Ibelda, que é um humanoide animal, que são chamados de Zulzian. O Emílio reconhece ele como guarda do trono do rei. O Ibelda os ataca e eles lutam muito. Quando a relíquia da dobra do Emílio é arrancada das suas mãos e desaparece, o Shan o apoia, mas o Zulzian prova ser mais forte que os dois. Na hora, ele joga os dois na água e eles evaporam. Depois de escapar, eles se encontram com uma amiga do Emílio que se chama Alicia. Ela tem um bebê dragão muito fofo. E eles chegam até um lugar onde dá pra ver o mundo de Endrida. O sol do lugar era um grande cristal gigante no céu. O Emílio lidera o caminho para eles, onde ele queria ir, para se esconder do rei, que é o seu pai. Então, enquanto os guardas estavam caminhando, eles são atacados por um javali. Mas o pequeno dragão da Alicia, que se chama Falerian, começou a crescer e defende os três. Ele luta contra o javali. Na hora, ele vai atacar o Shan, e a Alicia, que estava assistindo de lado, viu a relíquia do Shan aparecer imediatamente quando o perigo chegou. Ele luta contra o javali, mas quando eles tentam se defender, o Shan e a Alicia ficam presos dentro de uma armadilha que foi colocada bem abaixo deles. O Emílio estava pronto para lutar de novo, então o javali vem correndo na sua direção e eles pressionam algo que ativa uma armadilha. Então com o pé, ele mata o javali e os três são salvos. Um homem que o Emílio e a Alice conhecem e que se chama Pascal apareceu. Ele os leva para dentro de uma cozinha e o javali que eles acabaram de matar serve para alimentar eles. Mais tarde, ele explica ao Shan mais sobre o mundo de Endrida e como ele poderia sair dali, porque esse era o seu objetivo. Os guardas reais finalmente conseguiram encontrar os rastros e começam a atacar a casa do Pascal. Eles entram na sua navinha e escapam para um outro esconderijo. Durante a noite, eles discutem o mistério da aparição do Shan. O Pascal foi comprar alguns mantimentos e a Alicia foi para fora. O Emílio conta ao Shan sobre o seu plano de matar o rei por matar o seu pai biológico. O Emílio também fala como ele vai encontrar um grupo da resistência para ajudar eles a matar o rei e descobrir quando eles vão fazer isso. De noite, enquanto Alicia dorme, o Emílio acorda o Shan e eles se preparam para sair como planejado. Então o Emílio levou o Shan para um penhasco, onde eles conseguem ver um acampamento montado pelo grupo da resistência. E enquanto eles falam sobre quem são essas pessoas, eles foram confrontados pelo grupo por trás, e eles se apresentam. O Emílio pede para se juntar a eles com o objetivo de matar um inimigo em comum. Então o líder do grupo, que se chama Demetrio, leva eles para a base do acampamento. Ele diz que não vai poder ajudar, porque o Emílio não tem planos, além de querer matar o rei. Ele o chama de tolo, e o Emílio fica com raiva. Ele convocou a sua relíquia contra o Demetrio e ataca. Mas o Demetrio bloqueia o seu ataque com a sua lâmina normal de bolso, porque ele não tem uma relíquia como os outros. Quando o Shan vê o Emílio caindo e sendo encurralado pelo Demetrio, ele convoca a sua relíquia e tenta defender ele. O Demetrio joga sua lâmina que estava presa por uma corda no Shan e deixa ele amarrado em uma árvore. Ele repete o fato de que não vai ajudar o Emílio com a sua vingança, mas o Shan convence ele a deixar o Emílio provar que é digno de, pelo menos, pegar o trono. O Demetrio fica com o pé atrás, mas deixa eles se juntarem à resistência. O outro membro dali, que se chama Félix, leva o Shan e o Emílio para lavar roupas. Então mais membros chegam ali para trabalhar com eles. O Shan conversa com Noé e o Julia.
Ela era uma vidente que cai na água enquanto tenta provar os seus dons pro Shan. Quando ele tira ela da água, o Shan se vê como se ele estivesse no meio de prédios. Ele fica feliz em poder voltar para casa, mas era tudo imaginação. Então mais tarde, o Emílio e o Shan estavam conversando, mas logo eles começaram a discutir sobre a maneira que o Emílio estava agindo. Ele convocou a sua relíquia e o Shan aceitou o seu desafio, mas os dois jogam as suas relíquias no chão para sair no soco. No final da briga, os dois dão nocaute um no outro. Então, eles são acordados pelo grupo com um balde de água na cara. Era para eles irem ajudar com o plano para conseguir matar o rei e levar o Shan de volta para casa. Eles sabem que eles não têm um exército, e o rei sim. Então eles planejam se aproximar dos cidadãos de Endrida que concordariam em se rebelar contra o rei. Então eles começaram a se aproximar dos Unzians, que foram praticamente transformados em escravos. E como isso aconteceu por anos, afetou muito a geração, e mudança no governo do reino atrairia a atenção deles para se rebelar. Após a reunião e as discussões, o Shan e o Emílio são deixados sozinhos nas suas cabanas, enquanto ainda estavam bravos um com o outro. Então o Shan decidiu ir procurar a Eudilia para perguntar sobre o futuro que ele viu. Ele tenta fazer com que a Eudilia veja alguma coisa sobre o seu futuro. Enquanto isso, o Shan persegue um pássaro que nem existia. Ele caiu em uma emboscada do guarda real. O Ibelda o confronta enquanto os outros membros se aproximam dos rebeldes. O Shan luta, mas ele não consegue derrotar o bichão. Ele é jogado no chão, e antes que o Ibelda possa rasgar ele com a sua relíquia, o Emílio vem correndo para defender ele. Então, com as suas armas juntas, eles podem derrotar o Ibelda. A relíquia deles evolui permitindo que o Shan e o Emílio atinjam o Ibelda, ferindo ele muito ao ponto de fazer ele fugir. Então, eles correm dali, na esperança de escapar do perigo. Eles encontram a Alicia com o Pascal. Então o pessoal da Resistência também vem se encontrar com eles, depois de fugir. Mas, eles não confiam nada nos dois. Eles voltam para o acampamento e o Pascal conversa com o Emílio. Ele diz que não aprova suas intenções, não importa as justificativas. Depois disso, os dois grupos se separam e seguem caminhos diferentes. Mas, eles iriam se encontrar depois. Nessa hora, o Shan vai até a Resistência para contar a eles sobre a sua saída dali. Então, ele vai para sua nova jornada para concluir seus objetivos. Eles chegaram até uma cidade portuária e conseguem um lugar para descansar durante a noite. Eles visitam lojas e supermercados. Enquanto estavam andando, um garotinho aleatório rouba a adaga do Emílio e foge. Eles correm atrás dele e pegam a adaga de volta. Alicia dá um pouco de comida para eles em troca, e até mesmo simpatiza com as crianças. Então, depois de brincar com elas, eles voltam para suas acomodações. Mas, eles são atacados no caminho. Quem faz isso parecia ser uma menina. O Emílio e o Shan guardam as suas relíquias quando eles conseguem ver que era uma garotinha. Mas quando Emílio se aproxima dela, ela o ataca. Então eles puxam as suas armas de novo e o Shan ataca. Mas ele não consegue ferir a menina. Então ela explode ele com as suas relíquias que eram explosivas. O Dmitry apareceu ali e também vai ajudar a lutar contra a garota. Ela era bem rápida e precisa, mas ele dá muito trabalho para ela e finalmente consegue prender a coitada. Então, usando um dispositivo, ele tira a coleira que tinha ali no seu pescoço, e a Eudilia explica a história dela como assassina. Então, eles decidem levar ela de volta com ele. Eles pegaram um navio bem velho, com o objetivo de cruzar o mar e ir para a ilha dos Uzianos. Eles parecem prontos para lutar contra os intrusos. Então Dmitry avança e exige falar como chefe deles. Então logo em seguida, eles iniciam as negociações para que seu plano seja bem sucedido. Só que o chefe Zuziano recusa sua oferta, porque tudo isso era falação. Ele queria matar o Dmitry para provar que ele na realidade estava ali pela causa e não pelo poder. Seria uma prova isso para ele. O Dmitry simplesmente concorda com isso numa boa, mas o grupo se recusa a deixar ele fazer isso. Eles até oferecem suas próprias vidas e tentam influenciar a decisão do chefe. Mas ele queria a vida do Dmitry e manda os guardas matarem ele. Mas a Louise interrompe isso. Ela era meia Zuziana e não era uma refém. Quando muitos dos guardas Zuzianos veem que o grupo estava se rebelando, eles sugerem que matem todos. Mas o chefe ruge muito alto para todo mundo parar com isso. Ele para os seus próprios homens e leva o Dmitry para conversar lá dentro. Eles conversam bastante e chegam a um acordo onde o chefe vai deixar os homens se juntarem à revolução e eles vão tentar seguir as ideias do Dmitry. Os Zuzianos então ajudam o grupo com um navio e suprimentos. Então eles saem da ilha e voltam para a jornada.